Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, começa agora o seu, o meu, o nosso programa e podcast Querigma Hoje. O seu encontro com Jesus. Boa tarde, né? Bom dia, boa noite, né? A gente gosta de começar assim com a saudação porque não sabemos qual horário que você nos ouve. Pode ser agora, à tarde, né? Aqui pela Rede Imaculada, pode ser pela Rádio Eventos Web e também, né, pelo Instagram, através do Spotify aí, pelos podcasts, a hora que você, né, puder e quiser ouvir. Que bom encontrarmos aqui de novo. E hoje o nosso programa vai ser sobre um assunto bem interessante: o silêncio de Deus. Eita, dá um frio na barriga, né? Porque a gente fica pensando, eita, será que Deus nos deixou? Será que Deus fica calado? Mas qual é a verdadeira importância? E o que era esse silêncio, né? Sim, algumas reflexões, né? E inclusive uma aqui que a gente vai trazer é do Papa Bento XVI, né? Muito importante a gente, nesse mundo tão caótico e tão movimentado, assim, com velocidade para a informação, velocidade para a decisão, e como que a gente pode arrumar um tempinho para parar e ficar em silêncio? Ele nos trata até no momento da própria missa, né? De termos algum momento de silêncio, porque é preciso aquietar o nosso coração. E no silêncio é que a gente consegue, talvez, estar mais presente para sentir a presença realmente de Deus. Com certeza, e também é importante lembrar que o silêncio, ele não é uma omissão. E muitas vezes também ele não é igual àquele ditado popular que fala, né? Quem cala consente. Mas o silêncio, pelo contrário, no silêncio diz muito. O silêncio, ele é uma resposta em muitas situações e jamais uma omissão. Então, o silêncio, ele vai trazer uma resposta, uma reflexão, uma interação, né, com Deus, algo interno. Sim, podemos fazer hoje a oração do silêncio, né? Para nós começarmos. Senhor, cala em mim todas as vozes do mundo, porque tudo me fala, mesmo aquilo que não vejo e até desconheço. Cala em mim, Senhor, as vozes do orgulho e da soberba, pecados horrendos que deformam as almas. Cala em mim as vozes da imaginação fútil e dos pensamentos vãos. Cala, Senhor, as vozes da ilusão e da solidão, as vozes da impureza e das incertezas, e as outras vozes que não fazem sentido, porque só servem às acusações e castigo para a culpabilidade que é tanta. Por isso peço-te, ó Senhor, do mais profundo silêncio de minha alma, fale-me a voz do teu perdão, que me traz absolvição e a graça que me refaz. Fale-me a voz de tua paz, que pacifica todo o meu ser, fazendo-me viver sem confusão alguma. Por fim, fale em mim, Senhor, a voz do teu silêncio sagrado, que é ternura de um Deus apaixonado, que nos livra da morte e do pecado, sacrificando-se pela nossa salvação. Ah, Senhor, abre os ouvidos de nossa alma, como abristes o entendimento dos discípulos de Emaús, e faz com que vivamos em tal sintonia com a harmonia do teu silêncio, que tenhamos o mesmo entendimento da vontade do Pai para a nossa vida, como tiveste ao carregar e morrer naquela cruz. Senhor, que aprendamos com o silêncio de Maria, a tua e nossa Santa Mãe, a silenciar também. Ela que te guardava em seu coração, soube acolher com devoção a vontade silenciosa do Pai, que por ti
nos deu a verdadeira paz, definitivamente. Amém. Amém. Forte essa oração, né? O silêncio, ele no seu significado, né, que se a gente olhar ali pelo dicionário, ele diz que é o estado de uma pessoa que cessou ou abstém-se de falar ou produzir qualquer som. Ausência de ruído, sossego, calma, descanso, sigilo e segredo. Então, esse silêncio, ele tem muitos significados, né? E quando a gente pensa na igreja, eu acredito que a gente entra nesse significado do sossego e da calma, né? Então, é uma definição de como Deus, em alguns momentos, ele age. Ele age nessa calma, né? Da gente, como a Aline colocou no início, de aquietar o nosso coração, né? Muitas vezes, e hoje, a gente tem muitos pensamentos acelerados, né? A gente vive numa era de uma ansiedade para fazer as coisas, principalmente depois da pandemia, a gente está vendo muito reflexo, né, dessa questão da ansiedades como um todo, né? Tanto a doença mesmo, a patologia, quanto a própria ansiedade mesmo de executar determinadas tarefas. Ou de querer que as coisas aconteçam ao meu tempo, né? Esquecer-se, assim, que existe um tempo para tudo, né? E o tempo de Deus é outro. E sobre o tempo a gente falou no programa passado, né? Quem não pôde estar conosco pode ainda recuperar lá no Instagram, né? No podcast no Spotify. Falamos sobre o tempo. E essa ansiedade é marca registrada hoje mesmo, da geração que às vezes fica sem uma perspectiva de propósito, né? Sem foco no que vale a pena despender, né? A sua vida, o seu tempo. E o que a gente tem certeza, né, Débora? Que é com Deus. Gastar o seu tempo com Deus, assim, em oração ou aprofundando-se, né? Ou se doando através da nossa igreja ou alguma atividade assim, realmente vale muito a pena. Mas para a gente escutar a voz de Deus é preciso silenciar. Exatamente. E, né, a gente trouxe de reflexão uma catequese do Papa Bento XVI, né, onde ele escreveu lá em 2012, né, que chama-se O Silêncio de Deus. E ele fala, né, que em várias das catequeses que ele deu, né, sobre a oração de Jesus, ele viu nessa questão do silêncio que ela é importante no relacionamento dele com Deus à época, né? Então, o próprio Jesus falou do silêncio, né, que Deus fazia, nesse sentido dele interiorizar, dele ouvir aquilo que o Pai dizia para ele a todo instante, né? Na exortação apostólica, né, pós-sinodal Verbo Domini, ele também, que o Papa Bento escreveu, ele falou, né, do que o silêncio assume na vida de Jesus uma grande importância, no sentido de que da questão, né, no primeiro momento, a questão da oração, né, onde no silêncio nós dispomos a essa escuta, a escuta do que Deus fala, da palavra dele, e é na oração que nos encontramos verdadeiramente diante desse silêncio. E nós provamos aquela quase sensação de que a gente está abandonado, né? Que parece que Deus não escuta, que Deus não responde. Sim, principalmente se o que a gente quer que aconteça e está contando que aconteça com a ajuda de Deus, aquilo demora, né? Às vezes a resposta de Deus pode ser também o que não é bom para, né, e o que a gente acha que seja bom para nós, não ser exatamente aquilo que é bom. A nossa consciência, a nossa forma de enxergar quer fazer de Deus talvez assim um
um amuleto, uma garantia de ter os seus desejos atendidos, e a gente não negocia com Deus, né? Isso não existe. A questão das devoções, das novenas, é mais no sentido de nos fortalecer, mas não no sentido de conseguir aquilo que queremos, né? Nos aproximar de Deus ou de algum dos seus santos intercessores ou de Nossa Senhora, né? É tudo numa questão de estar próximo para caminhar junto, né? Mas não no sentido de obter exatamente só aquela graça, não é a perseguição de uma graça ou de um acontecimento que a gente ora para estar com Deus. Exatamente, até porque ele mesmo fala, né? Ele mesmo já conhece as nossas necessidades, né? E sabe o momento de cada um, né? O momento da nossa vida. Ele até fala para os discípulos, né? Em Mateus, né? Orando, não useis muitas palavras como os pagãos, né? Estes acreditam que serão ouvidos com a força das palavras, né? Como a Lilian falou. Eu vou dizer, eu vou ser ouvido. Então, que ele completa, né? Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo de vos perdires, né? Em Mateus 6, versículos do 7 a 8. Então, ele conhecendo a nossa necessidade, ele pede esse momento de calma, esse momento em que a gente deve confiar em Deus. Ele nos ama muito, ele conhece o nosso íntimo, né? E ele sabe o que para nós é importante ou não, né? Assim como a Lilian falou há pouco. Sim, e se lembrando do próprio Jesus, né? Os momentos que ele tinha, que antecederam a momentos importantes, ele se retirava para rezar. E essa questão de se retirar é também procurar um silêncio interior, um silêncio do mundo, para poder sentir a sós, né, com Deus, né? Para se focar em estar com Deus, né? Então, longe das multidões, longe dos seus discípulos, ele acordava de madrugada e subia ao monte, né? Até antes de escolher os apóstolos, né? Que viriam a viver com ele os 3 anos de pregação, ao preparo. E a todo momento ir no Getsemane também, antes de enfrentar a prisão, né? Ao seu sacrifício, tudo, ele se retirava para rezar, para estar com Deus. E esse é um modelo, né, para nós, de que precisamos também de melhorar a nossa intimidade com Deus, silenciando um pouco o mundo, né, que tanto nos é apresentado como, né, tanto nos exige presença, exige atenção, e nos tira, né, do foco de estar com Deus, do recolhimento interior. Exatamente. E Jesus, né, quando ele dá esses ensinamentos, ele também remete a eventos passados, né? O evento da oração nos vem plenamente revelado no Verbo que se fez carne e habita em meio de nós, né? Esse Verbo Jesus que lá, né, no início, em Gênesis, já falava também, né, desse momento em que não havia o nada, então nessa preparação e depois, né, surge o Verbo, ele já era o Verbo, tornou-se palavra, mas antes ele era Deus, né, e era um silêncio total, digamos assim, né, no mundo, e aí depois é que se tornou, né, essa palavra viva no meio de nós através de Jesus Cristo. E a encarnação de Deus, exatamente. Né? Ele mostrou a face dele para nós podermos, assim, vislumbrarmos, né? E deixou tantos ensinamentos e principalmente o amor, né? Sim, e era interessante também na questão, né, que nós devemos chegar a ele, né, como aquele Senhor, aquele cuidado, assim como houve na sarça ardente, né? Então que a gente onde tinha esse princípio de contemplá-lo, né? De estar ali ouvindo mesmo sem a gente entender, como aconteceu com Moisés, né, nesse primeiro contato, que ele também aproveitava esse momento para estar ali, né, em oração, né, quando ele foi receber também as leis, né? Lei, né?
também se retirou Se para retirou. o monte, né? Porque existe uma necessidade do coração do ser humano, né? De uma necessidade que não se preenche com qualquer coisa. Ela realmente sente a necessidade do eterno, daquele que é o seu criador, né? Que é um sonho para nós. É a nossa realização quando nós conseguimos preencher esse espaço. E estar com Deus é preencher isso. Exatamente. E para a gente basear mais ainda, né, vamos fazer a leitura, então, da nossa palavra de hoje, né, que vem adocicar, né? Adoçar ainda mais esses ensinamentos para nós. Nossa leitura hoje é em Jó, capítulo 42. Jó respondeu ao Senhor nestes termos: sei que podes tudo e que nada te é impossível. Quem é esse que obscurece assim a providência com discursos inteligíveis? É por isso que falei, sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que não conheço. Escuta-me, deixa-me falar, vou interrogar-te, e tu me responderás. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. É por isso que me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor acabou de dirigir essas palavras a Jó, disse a Elifaz de Temã: estou irado contra ti e contra teus amigos, porque não falastes corretamente de mim como Jó, meu servo. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó. Oferecei-os por vós em holocaustos, e meu servo Jó intercederá por vós. É em consideração a ele que não vos infligirei ignomínias por não terdes falado bem de mim como Jó, meu servo. Elifaz de Temã, Baldade de Suás e Sofar de Namate foram-se então para fazer como o Senhor lhes tinha ordenado. E o Senhor tomou em consideração as orações de Jó. Enquanto Jó rezava por seus amigos, o Senhor restabeleceu de novo em seu primeiro estado e lhe tornou em dobro tudo quanto tinha possuído. Todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os seus amigos de antes vieram visitá-los e sentaram-se com ele à mesa em sua casa. Tiveram muito dó dele e deram-lhe condolências a respeito de todas as infelicidades que o Senhor lhe enviara. E cada um deles ofereceu-lhe uma moeda de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou-os os últimos tempos de Jó, mais do que os primeiros. Teve Jó 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Chamou a primeira Pombinha, a segunda Cássia e a terceira Azevite. Em toda aquela terra não poderiam ser encontradas mulheres mais belas do que as filhas de Jó. E seu pai lhes destinou uma parte da herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos e conheceu até a 4ª geração dos filhos de seus filhos. Depois, velho e cheio de dias, morreu. Palavras do Senhor. Graças a Deus. É a história de Jó, lá presente, né, no Velho Testamento, né? É, assim, bastante duro às vezes, né? De pensar que Deus demorou tanto a responder. Mas Ele não desistiu. Como foi perseverante, né? E assim, em reconhecer que tudo que ele tinha, na verdade, não era dele. Não era Deus que havia tirado dele, né? Mas sim, Deus havia permitido, né, ao diabo a tentação, né, de tirar de Jó aquelas suas posses. Mas a verdadeira riqueza Jó tinha, né?
Esse Deus que ele sabia que poderia contar com ele. E no final da sua vida, então, foi tudo assim, recebeu tudo muito mais do que no início. É uma grande lição para nós, né? Às vezes nós temos muita pressa em ser atendidos, né? A gente não entende esse processo, né, do silêncio, né? E com certeza Jó ficou desesperado, né, em muitos momentos, porque, né, quando ele estava passando nas suas principais dificuldades, né, quando foi começando a tirar as coisas dele, a gente pensa, como a Aline falou, de um Deus que, eu sou um Deus mau, mas ele não é um Deus mau. Na verdade, isso aconteceu, ele permitiu por causa de uma consequência de uma ação de Jó. Na verdade. Então, a gente culpa Deus em muitas coisas. E a gente não percebe que o erro não é de Deus, é nosso. E aí foi passando esse processo, esse entendimento com Jó, até, né, tirar tudo que ele tinha. A gente brinca até tem essa história antiga, né, do fundo do poço, né? Preciso estar no fundo do poço para entender Deus. E muitas vezes a gente de fato precisa, porque se a gente tiver tudo, talvez a gente até esqueça de quem é Deus. Então Deus dá essas provações para nós, essas lições, na verdade ele não dá, ele permite que as nossas consequências atraiam essas provações em muitas situações. Claro que a gente pode aí estar se perguntando, poxa, e uma doença? Não foi eu que escolhi, não é uma consequência minha, mas acontece. E às vezes aquela doença, ela te leva a ver Deus de uma outra forma, a conversão da sua família, a sua própria conversão. Então, a gente se apega tanto àquele, como diz, né, na primeira parte da reflexão da carta do Papa Bento, ao abandono, aquele sentimento de, Senhor, por que isso? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que eu estou doente? Por quê? Né? A gente sempre coloca os porquês. Mas a gente não entende o para quê. Qual o sentido? Qual o propósito? Qual a razão disso estar acontecendo comigo? Eu tive muitos testemunhos na minha própria vida mesmo, que eu passei por esse momento do silêncio, ainda passo, né? Deus ainda não me deu a resposta 100%, porque hoje eu tenho a consciência de que não é o momento. Mas eu passei por problemas de doença, tive muitas perdas na minha família, né? Tios que faleceram, amigas próximas que até hoje a gente fica abalado, né, com a perda dessas amigas que foram mortes repentinas. E as perdas da minha família foram perdas muito graves, né, por doenças muito pesadas. E nesse primeiro momento a gente fica, Senhor, por que a gente está passando por isso, né? Eu sou uma pessoa tão boa, mas, né, então por que isso está acontecendo? Sempre tem aquele momento, né, da gente se sentir Jó. Sim. Quando a gente... Tem vezes que a gente se sente filho pródigo. E aí, assim, perdão. Mas é desse jeito. De ter questionado, ficar Sim. questionando Deus, mas por quê? Por quê? Senhor, não é fácil a vida. E aí a gente vai, quando pega uma história tão pesada dessa, a gente vê o final, aí a gente entende o para quê, né? O sentido. E assim, quando a gente confia, né? Como a Lilian disse, ele não desistiu. A perseverança no bem, né? A perseverança em Deus, né? Mesmo sendo todo mundo olhando, falando, você não é mais bem-quisto por Deus, você não vai ser mais protegido de Deus, porque ele deixou que acontecesse tudo isso, etc. Mas tem lá no catecismo, né? Não há males, né? Que a gente venha passar que não possa produzir no final um bem, nem que seja esse bem do amadurecimento, esse bem da disposição em aceitar aquilo que Deus preparou para a nossa vida e fazer daquilo, né? Eu já devo ter falado, né? Eu repito isso algumas vezes, né? Se a vida deu limão, faça limonada. Se a vida deu laranja, faça laranjada. Mas, assim, fazer aquilo que Deus tem previsto na nossa vida, fazer valer a pena, né? Mesmo com toda dor, né? E dificuldade, saber pedir ajuda ou silenciar.
né? Eu tô nessa fase do silêncio. eu passei por essa fase de Jó, a fase da revolta, né? Muitas vezes. A ponto mesmo de sair de grupo, sair da igreja, de ir mesmo virar o filho pródigo, de falar, eu não quero mais isso. Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Porque eu não aguento mais. A gente fala que é o ano sabático, né? A gente brinca, inclusive, né? De dizendo tempos em tempos precisa de de uma distânciazinha. Sim, e aí quando a gente vai e começa a ver as coisas do mundo, e aí a gente bate aquele arrependimento e fala assim, nossa, né, na casa era feliz, na casa do meu pai eu tinha tudo, né? E aí a gente começa a voltar. E aí quando a gente volta, a gente entra nesse momento do calar. Eu já fui, como eu disse, né, assim, na minha adolescência, até hoje também, uns anos, né, anterior, eu sempre fui uma pessoa de personalidade muito forte. Então, algumas opiniões em determinados grupos que eu ia, era muito difícil até a convivência comigo mesmo, porque, assim, eu sempre fui uma pessoa boa, graças a Deus, mas eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Eu nunca aceitei uma resposta simples e objetiva, rasa. A pessoa sempre tinha que me explicar o porquê para me convencer daquela situação. Então, e a partir daquele momento, eu enfrentava a pessoa. Uma parte foi boa, porque a partir daquele momento, quando eu não tinha resposta, eu fui buscar muitas respostas, né? Porque eu queria entender por que aquilo estava acontecendo. Mas em outras situações, eu batia muito de frente com as pessoas. E assim, às vezes, de fato mesmo, de discussão, não, mas isso está errado, não é assim, tem que ser assado. E então, eu sempre fui de uma opinião muito forte. E aí começava uma guerra, óbvio, né? Já terminei amizades, já, vamos dizer assim, me retirei de locais quando às vezes não me identificava com aquilo. A minha mãe até brincava assim, que eu desde pequeno fui assim, né? Que quando eu não era a primeira da turma, eu saía correndo, né? Minha mãe até brincava assim, Débora, o que foi? Que você chegava em casa, que ia brincar na rua, né? Chegava brava. Não, fulano não fez tal coisa, né? Aí eu chegava chorando, desde pequena. Então, enfim. E hoje, né, a gente vai chegando numa idade, a gente vai passando por experiência, a gente vai amadurecendo, vai convivendo com outras pessoas, situações, e a gente vai se calando, né, para certas situações. Então, por exemplo, discussões que eu fazia, sei lá, vamos colocar um tema da igreja hoje polêmico, que eu não concordava, hoje eu simplesmente ouço, respeito a pessoa, anoto e vou estudar, vou pesquisar, por exemplo. Antes eu não deixava, eu tinha que falar a minha opinião. Era do tipo assim, não deixo barato. Realmente apaziguar, assim, às vezes é bom ter um espírito menos, não sei, eu acho que Deus nos fez diferentes uns dos outros, né? Sim. E realmente a convivência, às vezes, exige que a gente se cale, né? Imagina se, por exemplo, marido e mulher toda hora que tivesse que se enfrentar, né? E diferir em alguma ideia, tomasse exatamente só a minha posição e partisse logo para uma briga, né? Às vezes faz parte do mundo a gente ceder um pouquinho e deixar o outro ter a ideia, né? O outro falar, que às vezes o outro tá dando uma resposta que o próprio Deus nos traz, e às vezes a gente, no ímpeto de falar, a gente não se calar, não ouvir, a gente não pega uma mensagem de Deus, né? Porque a gente também tem que lembrar que se eu sou imagem e semelhança de Deus, se eu sou o espelho, né, nós somos outro Cristo. Então, se o outro também é filho e a imagem e semelhança, Deus também fala através do outro. E como é que eu vou ouvir Deus através do outro se eu não respeito o que o outro fala? Exatamente. É forte, é pesado. Exatamente. E nós estamos falando aqui sobre um silêncio, então saber silenciar frente à opinião do outro também, né? Que tem o direito de pensar diferente, porque viveu outras experiências, né? Ele tem uma outra cultura, assim, uma outra formação, muitas vezes, né? Outra casa, e outros, inclusive, valores, crenças, né? O respeito, nossa, é a base de muito, de tudo, assim, para haver paz, né? Não é por isso que você também precisa exatamente desistir daquilo que você pensa, mas muitas vezes colocar em dúvida, em xeque, ou rever as suas próprias posições a partir do que o outro pensa, às vezes também é um caminho de crescimento, de você alargar
o raciocínio, né? Alargar o seu entendimento e mesmo assim fazer por amor, né? Fazer por amor a Deus. Eu não vou entrar numa briga, assim, por amor, né? A convivência familiar, eu não vou bater o pé, né? Assim, e né, muito menos por amor a Deus também, a gente aceitar aquele plano que Deus tem para nós, né? Sim. Porque foi realmente na obediência a Jesus, sendo Deus, né? Sabendo o que iria acontecer com ele lá no Calvário, experimentando lá aquela dor extrema, né? De tanto flagelo, de tanta crucifixão, de vergonha mesmo, de estar carregando uma cruz ali na semana seguinte semana anterior estava sendo aclamado, na semana seguinte estava sendo esconjurado, ridicularizado, sei lá, pessoas ofendendo, né, no caminho da cruz, né? E mesmo assim, ele, Pai, se é o teu desejo, né? Se é o teu plano para a salvação desse mundo, é o preço que devemos pagar para reatar esse amor, né, entre Deus e o homem. Eu me dou em holocausto. Então, às vezes, a gente também vai ter que se dar em holocausto por alguma causa, se Deus assim nos pedir, né? Assim foi o caminho de muitos santos também, né? Sim. O caminho dos santos muitas vezes não foi simples, né? Olha, Padre Pio, o tanto de críticas, o tanto de incompreensões quanto ao seu jeito de fazer as coisas, de ser. Mesmo assim, ele tinha certeza, né, de que Deus o queria. Então, ele brigou com a igreja? Não, ele se calou, né? Até que as próprias obras falassem por ele, né? Até que os acontecimentos vieram na medida daquilo que Deus pôde, né, contar com o ser humano. As coisas acontecem a partir do momento que eu também deixo Deus agir na minha vida. E para isso nós precisamos, muitas vezes, silenciar. Exatamente, né? Como a Lília disse, para complementar, né, essa questão dos santos, né? A grande tradição patrística, né? Que é dos nossos padres, né? Dos nossos primórdios da igreja. Isso. Nos ensina que os mistérios de Cristo são ligados ao silêncio e somente nele a palavra pode encontrar morada em nós, né? Como aconteceu com Maria, inseparavelmente mulher da palavra e do silêncio também. Este princípio que em silêncio não se escuta, sem silêncio, aliás, desculpa, não se escuta, não se ouve, não se recebe uma palavra. Né? Então, sem silêncio, não adianta falar que Deus vai agir, né? Então, isso vale também para a oração pessoal, mas também para as nossas liturgias, né? Para facilitar uma escuta autêntica. Elas devem ser ricas de momentos de silêncio e de acolhimento não verbal. Vale sempre a observação de Santo Agostinho, que é o verbo crescente, verbo deficium, né? Quando o verbo de Deus cresce, as palavras do homem diminuem. Né? Então, a gente vê aí nas palavras do Papa Bento, Maria como um grande exemplo de silêncio. Em muitos momentos, os momentos mais difíceis da vida dela, sim, ela se calava. E um silêncio muito fértil, né? Quer dizer, um apagamento de si para que o Espírito de Deus pudesse agir naquele momento por ela, né? É um sim abandonado em Deus. Acho que Maria realmente é o exemplo para qualquer cristão católico, sim, maravilhosa, né? Uma mãe muito terna, muito entendida, muito humana e ao mesmo tempo templo do Espírito Santo, né? Sim. Então, eu estou nas vésperas da minha consagração a Nossa Senhora, né? A consagração a Jesus pelas mãos de Maria. E, assim, fico muito feliz até em partilhar com vocês esse caminho que existe lá desde de 1700. Parece ser uma coisa muito antiga. Tem um palavreado, né, do livrinho de São Luís Maria de Montfort,
um palavreado um pouco antigo, né? Mas a essência é que a gente confia em Maria e confia em os nossos bens materiais ou espirituais, principalmente os nossos bens espirituais, a Maria, para que ela faça essa distribuição e chegue a Jesus, né? Então, muito obrigada por estarmos aqui presentes esse dia, né? Conversando sobre o silêncio de Deus, sobre o silêncio de Maria, e que isso faça parte, né? A partir da vida de vocês, todos os dias, com a graça de Deus. Contamos sempre com Deus para nos conduzir. Que a gente possa estar, né, trazendo essa abertura, né? Ele sempre está tocando nessa tecla, né? E como que a gente faz isso? Ele mesmo ensinou na oração do Pai Nosso. Para a gente é um grande cerne, né? Um grande momento, né? Onde ele apresenta mesmo Deus, né? Ele revela Deus como nosso Pai. É a primeira vez que nós podemos ouvir essa expressão, né? Esse Pai Nosso, esse Deus de um amor, um Deus íntimo, um Deus próximo, né? Porque o Deus do Antigo Testamento, né? Como a gente vem falando até em Jolá, era um Deus que um pouco mais firme, né? Um Deus mais duro. E aqui quando Jesus ele apresenta, ele traz a oração, ele fala desse reino, né? Então ele traz que as lições, né, de uns pedidos para uma verdadeira oração, a pureza do coração, né, que busca o reino de Deus, que perdoa os inimigos e que a gente tenha uma confiança filial, que vai além daquilo que sentimos e compreendemos, que é a vigilância também que protege o discípulo da tentação, que são 7 pedidos aí do Pai Nosso, né? Então a gente tem aquela relação próxima com Deus, é uma intimidade de filho. Se sentir Eu me arrepiei filho. agora. É forte, é muito bonito quando a gente... Nossa, se todo mundo pudesse se sentir filho de Deus, né? Um Deus como Pai, como Jesus, como Espírito Santo, um Deus trino, cheio de amor, né? Acho que esse preenchimento do coração se daria mais plenamente, assim, né? E vamos pedir essa graça ao Espírito Santo, né? Vamos pedir a Deus. Sim. Que possamos crescer nesse silêncio em que Deus habita, né? É criar o espaço. Um grande momento hoje, né? Como falou também, lembrou bem aqui o nosso querido Papa Bento, é que ele, na época Papa, né? No caso, né? Nosso futuro aí bem-aventurado, né? Futuro, porque, né? Ele tem um processo, né? Então, a gente já fica com aquela sensação no coração, assim como foi com João Paulo II, né? Que hoje é beatificado. Enfim, e ele trabalha bastante a questão litúrgica. Então, como é importante os momentos de silêncio nas nossas celebrações, nas nossas orações comunitárias, né? A liturgia, que é a voz do povo, né? A liturgia para o povo. Então, é um rito do povo para o povo. E na hora da missa, nós temos momentos importantes. O momento onde está sendo consagrado, né? Então, é um momento de silêncio que a comunidade precisa estar nessa conexão para abrir-se à vontade do Pai. Principalmente quando nós vamos receber a Eucaristia, né? Nós vamos comungar com Ele, né? Então, vamos estar próximo a Ele, como é importante. E aí, muitas vezes, a gente até pede a caridade, né? Que tem o povo começa a conversar, o povo esquece que o Senhor está ali na frente, né? Então, é importante a gente estar atento a esses momentos de fazer silêncio. Claro que a gente sabe que tem muitas famílias que levam crianças, que tem, né, os barulhos externos. Isso daí é algo que a gente, né, não vai entrar muito no mérito. Mas a gente até respeita e a gente até incentiva. Levem as crianças para a missa, mesmo que o menino corra, mesmo que o menino chore. Levem as crianças. Claro, a gente já viu histórias de todos os jeitos. Tem padres que gostam, tem padres que brigam. Mas a gente tem que levar, sim. Leve o seu catequizando. É o hábito, né? É o testemunho dos pais, né? De sim.
de que estar dentro da igreja, fazer parte, né? Comungar, estar unido a Jesus, realmente faz uma diferença na vida dos seus filhos. E sentar com eles ali naquele momento, né? Eu tenho isso muito quando a gente está iniciando agora com os catequizandos, né? Essas primeiras turmas. Agora que as crianças estão aprendendo, né? A se comportar na missa, né? Entender o que está acontecendo. E aí, naquele momento, né? Eles ficam perguntando, né? Eu vou receber o pãozinho? Eu posso comer? É a pergunta principal. E aí, naquele momento, eu falo, não, vocês ainda estão naquele processo. Então, vamos fazer o seguinte, é o momento de vocês também conversarem com Deus. Vamos fechar os olhos, façam uma oração. Um pedido, um agradecimento. Aí é tão bonitinho que todos eles sentam, colocam as mãozinhas ao joelho e vão rezar, mesmo não recebendo ainda, né? A comunhão física ali, mas elas estão recebendo a comunhão espiritual. E isso nos emociona tanto como catequista, porque às vezes a gente fica assim preocupada, o menino fica correndo, né? Não, gente, traz, mostra como faz, senta ali com eles. Aí eu achei engraçado, uns dias a gente pegou a liturgia e a nossa turminha foi responsável pelas leituras, né, por estar ali participando, para servir. E como eles vieram com essas perguntas, aí eu falei, então vamos rezar todo mundo junto, agora é a hora que as pessoas estão em oração, né? Quero ver vocês conversando, para não ficar e respeitar também esse momento, é importante o silêncio. E eu fui trabalhando isso com ele, aí eles ficaram todos lá. Aí foi o tempo que eu deixei eles lá e fui comungar. E aí eu voltei, ajoelhei próximo a eles, né? Ou às vezes eu sento também, porque o Concílio do Vaticano II permite, né, essas duas formas, que a gente fique sentado no lugar ou pode ajoelhar e fazer a sua oração, né? E aí eu fiquei ali, porque como eu estava sem lugar para sentar, ele já tinha ocupado os bancos, aí eu ajoelhei no corredor e fiquei próximo a ele, lá em silêncio, abaixei a cabeça e fiquei rezando. E bonitinho como eles percebem. Aí eu fui levantando, aí uma catequizanda chegou e falou assim, parabéns, tia, que bonito a sua oração. Assim, eu não fiz nada demais, além, né, do meu silêncio em parar e agradecer a Deus pela comunhão. Então, olha como é importante nós, catequistas, tocou, né? ter essa postura. Comungar. Quantos catequistas hoje não comungam? Estão dando catequese, não comungam, não participam da missa, né? Então, a gente tem dado muitas formações aí e a gente conversa. Né? Porque estão sendo catequistas. Tem exatamente. que ser aproximada, a fonte que jorra, né, da comunhão. É o próprio Cristo se dando a nós, né? Até como testemunho, assim, para a turma é imprescindível. Claro que às vezes a gente sabe que, né, às vezes né? A gente é ser humano, também passa por essas situações, peca, como, né? Mas a gente sempre está ali reconciliando com Deus e temos que dar, assim, o exemplo primeiro, né? E isso, como a Lilian falou, toca muito. As crianças, mesmo não entendendo o que está acontecendo, mas vendo você fazer, elas vão te copiando. Então, muitas vezes você não precisa ficar brigando com o menino, correndo. Conversa ali com eles, fala, olha, quieta o coração um pouquinho, vamos rezar juntos, a família, o pai, às vezes, né, a criança está ali muito agitada, dá uma voltinha ali, né, no corredor da igreja, mostra para ela. Uma outra coisa também que a gente quer muito que deixe conhecer, que as pessoas, assim, até vão ao excesso, pecam com excesso. Por quê? Na hora da comunhão, o Senhor está no altar, está sendo ali consagrado. E nós vemos em muitas igrejas as pessoas indo para o sacrário, para o Santíssimo ajoelhar. Só que você está ajoelhando para o sacrário vazio. O Senhor não está lá naquele momento da missa. Então, é bom a gente dar essas orientações também, né? Na hora da sua comunhão, eu sei que você quer fazer silêncio, você quer um cantinho mais reservado e vai para o sacrário, mas não tem essa necessidade, porque você acabou de receber o Senhor, Ele está em ti. Então, volta ali para o seu lugar, faça o seu silêncio sentado, ajoelhado, quietinho, porque ali sim é uma verdadeira comunhão, não necessariamente indo lá para o Santíssimo vazio. Porque você acaba o sacrário, né? Nesse momento, você é o sacrário. Sim, é onde Jesus está, sim. né? Você se torna o sacrário. E como Deus,
ele que é todo-poderoso, ele não pode ser algo a mais em você. Ele se torna, ele toma conta de todo você. Então, nos primeiros momentos realmente que a gente comunga, já não somos mais, né? Acho que pode dizer ali como Gálatas, né? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E Cristo vive em mim em cada comunhão que eu consigo, né, ter essa intimidade com Deus. Ele vive em mim em cada comunhão que eu faço. Ixi, é maravilhoso. Sim. Realmente, por isso que a gente é catequista, né, Débora? Por essas emoções que a gente vive. Muito. Por isso que a gente trouxe, você vê, o silêncio, mas ele não é algo morno, não é algo omisso, não é algo morto. O silêncio fala, o silêncio toca, o silêncio testemunha. E a gente vive nisso. Foi um prazer estarmos com vocês hoje. Nos alongamos até mais do que o costume. Sim. É que o tema é muito legal mesmo. E desejo a todos uma semana maravilhosa, cheia de silêncios de Deus, com Deus. E em perfeita comunhão com Ele também, nessa intimidade de filhos que assim o Senhor Jesus nos ensinou. Amém. Até o próximo programa. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.